Eu sei que talvez você não mereça, né? Eu não sei a questão das visualizações. Nós estamos gravando os cultos de quarta e os cultos e as EBDs, né? Como essa. E às vezes nós vamos dar uma olhada nas visualizações e nós temos 7, 6, 8 visualizações. Isso significa que todo esse trabalho, que não é apenas colocar a câmera, mas é depois o Misael ter que editar isso, ter que subir isso, e subir quantas horas demora para subir no YouTube? Nossa, lá em casa para baixar a câmera e finalizar tudo é quase um dia. Quase um dia inteiro para tirar o vídeo da câmera, passar para o computador e do computador subir para o YouTube, para depois ter 5, 6, 7 visualizações. Porque quando eu entro lá e vejo 8 visualizações, na verdade foram 7 pessoas, 7 irmãos que assistiram, porque eu sou o 8º. Se eu entrar lá de novo para ver, vai dar 9 visualizações, entendeu? Então nós estamos tendo um número muito baixo, muito pequeno de visualizações via YouTube das aulas, tanto de EBD como dos cultos de quarta-feira, tá? E se nós percebemos, está sendo gravado isso, não está? Mas eu estou falando? Se nós percebemos que vai continuar esse baixo número de visualização, eu não vou deixar de gravar, entendeu? Porque é um trabalho para 5, 6 irmãos, tá? Eu acho que esses 5, 6 irmãos, de repente, poderiam estar aqui, e vocês podem ver, hoje é um final de semana um pouco atípico, né? Por causa do feriado de amanhã, Dia das Crianças, né? Então, consequentemente, muitos irmãos estão viajando, inclusive o Brito foi lá para casa da filha, né? Mas assim, quando a gente percebe que há poucas visualizações, não há razão porquê de manter essas gravações com todo esse trabalho que dá, com a internet ali, e para alcançar 5, 6 pessoas só, tá? Então e é só 5, 6 pessoas da igreja, porque esses vídeos, eles não... Ah, sim, você não visualiza. Não, mas é isso mesmo. A ideia não é eu visualizar, você visualizar. A ideia é de quem não veio visualizar. Mas eu não acredito que só tenha 5, 6 pessoas que não vieram na igreja hoje, entendeu? E que são só os que estão faltando, tá? Tem muito mais do que 5, 6 pessoas que são da igreja, tá? E que visualizam, tá? Tem muito mais. Então, se de repente, por curiosidade, alguém visualizar e já assistiu a aula, esse número aumenta um pouco, e na verdade foram poucas pessoas que visualizaram com todo esse trabalho, entendeu? Então a maioria da igreja, a maioria daqueles que não estão vindo na EBD, a maioria daqueles que não estão vindo no culto de quarta-feira, também não tem visualizado os cultos e as EBDs via YouTube. Ah, mas o meu celular não tem. Ah, não tem, né? A TikTok tem no seu celular, né? Videozinho de piadinha tem no seu celular. Essas coisas que a gente fica sempre contrário, porque tem umas coisas que a gente corre atrás para ter, para fazer, para ver, e as coisas às vezes que tem valor, que realmente vai fazer alguma diferença nas nossas vidas, a gente diz que o celular não comporta, que o celular não grava, que o celular não carrega, e a gente fica com essa situação. Então, orem por isso, entendeu? E fale para o irmão, né? Aquele que você tem um contato, assiste aí, irmão, a aula foi boa, o culto foi bom, entendeu? Para que a gente possa ter uma razão de gravar e de mandar e de enviar, para que aqueles que não estão vindo possam participar também, mesmo sendo gravado. Hoje uma irmã que não é daqui, ela falou que ela assiste sempre as gravações do senhor, as pregações do senhor. Assim, o culto à noite. Sim. Culto de domingo à noite. Ela tem ouvido todas as pregações, porque ela gosta demais das pregações do senhor. E ela não é. Então, é que a EBD e o culto de quarta-feira não está aberto. Ninguém consegue acessar. Se você entrar no YouTube, você não acha, você não consegue acessar esses vídeos, entendeu? Só quem recebe o link ali no grupo de WhatsApp. E aí quem recebe é somente aqueles que estão como membros da igreja, porque estão no grupo. Só que a gente pode compartilhar para outros. Pode. É que a gente sempre tem a preocupação de ter falado alguma coisa que possa chocar o outro, né? Às vezes a gente fala do catolicismo e compartilha com alguém que é católico, pronto, vamos matar o pastor, né?
Então é isso que eu só penso sempre para tomar cuidado. Mas de resto, se você tem alguém, compartilhe. Agora o mais principal mesmo é que os membros da igreja acessem tanto o culto de quarta como a aula de EBD, que acontece agora, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, queremos te louvar, Senhor, por esta manhã, por esse dia tão bonito, por ter nos acordado, nos dado mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos aqui, junto com os irmãos, junto do Senhor, para falarmos um pouco da Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais, e por mais que nós aprendamos, sempre terá algo que o Senhor tem para nos dizer. Então fale conosco nesta manhã e que esse seja um momento de crescimento, de fortalecimento das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vimos as cartas pastorais, vimos as cartas paulinas, e as cartas paulinas, como eu disse, ela tem a maior parte, do Novo Testamento, é escrito por Paulo. E aí agora nós entraremos nas cartas ou nas epístolas gerais, que são as cartas aos Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª e 3ª de João, 1ª e 2ª de Pedro, e nós já estamos terminando, por causa da pandemia e por causa daquelas aulas de domingo, de via WhatsApp. Então nós já estamos terminando a revista. Já vou compartilhar as revistas novas com os irmãos, que é aquela que nós compramos, que está lá embaixo guardada. Vocês já vão poder levar hoje, E aí a gente já vai começar a trabalhar com a nova revista. Por quê? Porque a última lição dessa revista é sobre o Apocalipse, E a visão que o escritor dá é só a visão futurista, só a interpretação futurista. O que é a interpretação futurista? Tudo que está do capítulo 3 em diante não aconteceu, Tudo está por acontecer, E na verdade existem outras interpretações em relação ao Apocalipse. Existe a interpretação preterista, pretérito mais do que perfeito. Você deve ter lembrado aí das suas aulas de português, que é a interpretação de que tudo já está no passado e que tudo aquilo que está mencionado no Apocalipse já aconteceu. Eu não concordo com quando alguém está tentando explicar alguma coisa de um livro e dá apenas a sua interpretação àquilo que ele acredita. Ele tem que dar todas as possibilidades de interpretação para que aquele que está ouvindo, assistindo uma aula, ele possa tomar uma posição, Então é isso que eu discordei no estudo de Apocalipse. Então nós não vamos fazer Apocalipse, nós já vimos algumas coisas de Apocalipse em umas quartas-feiras, alguns meses, alguns anos atrás, tanto tempo assim, mas a ideia é depois trabalhar com o Apocalipse. Talvez o domingo 2021, talvez Apocalipse entre no calendário de pregação, de expor o livro de Apocalipse, domingo após domingo, com sermões mesmo, entendeu? Mas dá para pregar em Apocalipse? Dá para pregar em Números? Dá para pregar em Levítico? Dá. Deixa eu pegar o microfone. Som, 1, 2. Será que fica muito ruim sem o microfone, Luiz? Vamos falar sobre as epístolas gerais. Quais são as epístolas gerais? Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª João, tem uma, Judas, que não é Iscariotes, Cada carta, cada epístola, ela tem uma razão de ser, ela tem um conteúdo, um tema, que cada um trabalha. Quando você lê Paulo, as cartas de Paulo, as cartas para as igrejas, elas têm uma razão, elas têm uma finalidade, que normalmente era condicionar a igreja ou ensinar a igreja de como ela deveria se portar diante das circunstâncias em relação ao mundo, em relação à sociedade,
E outras vezes Paulo então corrigia a igreja, disciplinando a igreja, dizendo: olha, não, isso não, isso não, ensinando a partir de uma teologia ou a partir de uma doutrina, né, relacionada sempre a Cristo, sempre às verdades cristãs, tá? Então o que Paulo escreveu? Paulo escreveu, ele escreveu teologia, ele escreveu doutrina, quem é Cristo, o que ele fez. Quando tem um erro na igreja, Paulo escrevia: não, está errado, tem que fazer assim, 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 assado. E como que deveria a igreja se portar em relação à sociedade. Quando você chega à carta aos Hebreus, e é interessante a carta aos Hebreus, porque nós não sabemos quem escreveu essa carta. Se você já leu algum dia que foi Paulo, tá? Descarte essa possibilidade, porque Paulo não escreveu a carta aos Hebreus. Por que ele não escreveu a carta aos Hebreus? Porque o vocabulário aos Hebreus é diferente das outras cartas. Se eu pegar uma carta escrita pela irmã Cida e comparar com a carta escrita pela irmã Jade, você vai perceber que o vocabulário das duas é diferente, né? Não há possibilidade de a Cida reproduzir o mesmo vocabulário da Jade. E a mesma coisa com as cartas. Todas as cartas de Paulo, ela tem uma característica, um vocabulário, um número de palavras. Quando você chega aos Hebreus, você percebe que é diferente, tá? É totalmente diferente daquilo que Paulo já escreveu. Alguns chegam a dizer que aquele camarada chamado Apolo, tá? O grande Apolo, foi o escritor aos Hebreus, já que pelo conteúdo e conhecimento judaico, tá? Se você ler Hebreus, você vai ver que o escritor conhecia muito bem as questões judaicas, a questão das tradições judaicas, tá? A carta aos Hebreus foi escrita para quem? Para judeus cristãos. É interessante você entender isso, não é? Por quê? Porque não há razão de falar sobre lei, falar sobre sacrifício, falar sobre tradições judaicas para cristãos que vieram do mundo gentil, do mundo romano, por exemplo. Qual que era o problema do gentil quando ele se convertia a Cristo, que ele queria trazer para dentro da igreja? Alguém se lembra aí? Qual que era o problema? Quando você fala assim, o gentil se converteu a Cristo, qual que era o problema? Qual era o tipo, as práticas que eles traziam carregados no seu corpo, né? Na sua vida? Idolatria, questão da sexualidade, tá? E a questão de alimentação. Ele não estava nem aí, certo? Eles não tinham essas preocupações. Quando você pega o judeu que se converteu ao cristianismo, o que ele trazia de bagagem? O que ele trazia na sua vida? Quais eram as características? A lei, a guarda de sábado, a guarda de alimento, né? A não contaminação com outras pessoas, a questão da separação. Eu vou me contaminar se eu relar nisso, se eu tocar naquilo, porque é a bagagem, tá? Quando alguém se converte a Cristo, ele traz uma bagagem, tá? E somente a verdadeira doutrina de Cristo é que vai poder então tirar essa bagagem que é um peso à toa, um peso que as pessoas carregam, né? E que Cristo liberta, que Cristo livra esse peso daqueles que se convertem. Então, quando o escritor escreveu a carta aos Hebreus, ele está escrevendo uma carta para crente, mas que basicamente formada por judeus. E ali então, diante de tanta perseguição, diante de tanto problema, tá? Estava acontecendo uma apostasia desses crentes. O que é apostasia? Mudança de direção. O que é apostasia? A mudança de direção, o abandono da fé. A apostasia se encontra lá com o incrédulo? Não. A apostasia se encontra ali com quem não é cristão? Não. A apostasia sempre ela é encontrada onde? No meio da igreja, no meio de gente crente, porque a apostasia dentro do significado cristão é simplesmente o abandono
da fé cristã, da doutrina cristã ou do evangelho. E ali o que eles estavam fazendo? Tá? Por causa das perseguições, por causa dos problemas, e é muito interessante que o judaísmo, tá, tem muito a ver com o islamismo. Nós criticamos o tempo todo o islamismo, o muçulmano, né? Porque o muçulmano, quando ele se converte a Cristo, é uma perseguição familiar, eles perdem os direitos às heranças, ao que é do pai, o que é da família, ele é expulso de casa. O judeu é a mesma coisa. O judeu faz a mesma coisa. Talvez aqui o judeu aqui no Brasil, não, porque ele está aqui no Brasil. Mas o judeu lá em Israel, quando um judeu se converte, é dificílimo um judeu se converter. O judeu se converte, ele perde o direito familiar. Qual é o direito familiar? A herança. O primogênito continua tendo a primazia da herança da família, do pai. Né? Se o pai tem 100 milhões guardado, e judeu para ter dinheiro guardado, é muito fácil você encontrar um judeu que tenha dinheiro guardado, todos eles guardam dinheiro. O que acontece? Se o primogênito se converte a Cristo, ele perde direito a essa herança. Você pensa em R$1 milhão guardado, quanto que dá 75%? 3/4 dessa herança. 750 mil, entendeu? Porque o resto dos 250 mil vai ser dividido para o restante dos filhos. Você está entendendo? Então não é simplesmente uma conversão e agora ele passa a ser evangélico. Conversão de judeu ou conversão de muçulmano é realmente uma conversão, porque não tem como você acreditar num negócio que você não realmente vive, que realmente transformou a sua vida, sabendo que você vai perder tudo isso. Por isso que eu acredito no cristianismo, porque desde sempre todos aqueles cristãos, todos aqueles que se converteram, eles abandonaram. Paulo perdeu o quê? O que Paulo perdeu na sua conversão? O que Pedro ganhou em seguir a Cristo? O que Pedro ganhou? Hoje nós vivemos um cristianismo de ganho. Nós vivemos um cristianismo onde aquele que se converte, ele vai ganhar, ele vai ter, vai prosperar. Só que o cristianismo do primeiro século era um cristianismo de perdas, de abandonos. Quando alguém se convertia, ele perdia. Se converter a Cristo era sinônimo de perda. Por isso que Cristo diz que se alguém não se negar a si mesmo, ele não pode ser seguidor dele, porque tinha que necessariamente perder. Hoje nós não perdemos quase nada. Nós não somos expulsos de casa, nós não perdemos herança, nós não perdemos nada praticamente, tá? Então, por causa de toda essa situação, além da perseguição do próprio povo, dos judeus, né? Você tem 2 períodos de perseguição na igreja, no início da igreja. Primeiramente, quem vai perseguir a igreja? Quem vai querer prender Paulo? Quem vai querer matar Tiago? Quem vai fazer as coisas contra os cristãos? Judeus. Acalma, quando você vai lá em Apocalipse, você já começa a ter o que? A perseguição do início da perseguição romana. E aí que vai ter milhões e milhões de cristãos que foram mortos pelo Império Romano. Mas aqui você tem a perseguição judaica, que além da família, o próprio povo judaico vai perseguir aqueles que abandonavam o judaísmo. Com tudo isso, o que acontecia desses judeus? Eles começavam a abandonar a fé cristã e voltar ao quê? Às práticas da lei, às práticas judaicas. Tá? Então, qual é a função, qual é a razão da carta aos Hebreus? Você vai ler Hebreus. Opa, quando eu ler Hebreus, eu tenho que lembrar que ela foi direcionada a judeus cristãos que estavam se apostatando da fé e querendo voltar às práticas judaicas. Tá? Por isso que o escritor, ele vai bater e vai dizer assim: não precisa nada disso, não precisa voltar, não precisa se preocupar, porque Cristo é superior a todas as coisas. Quando você pega o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, o escritor vai dizer:
Cristo é superior aos profetas. Todo judeu, ele tem uma paixão, né? Vamos dizer assim, um negócio pelos profetas, porque profeta foi aquele que trouxe da parte de Deus a revelação da vontade de Deus para o povo. Então, quando ele fala Ezequiel, quando ele fala Jeremias, eles Isaías, lembra quando Cristo entra no templo e abre o livro? Qual o livro que abre? De Isaías, tá? E o próprio Jesus, ele aplica aquela profecia a quem? A ele mesmo. Hoje se cumpriu a escritura, ou seja, a profecia foi dada e já aconteceu, tá? Então assim, Hebreus vai dizer, Cristo é superior aos profetas. E quando ele diz isso, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele está dizendo assim, que a igreja não é mais direcionada pelos profetas, a igreja agora é direcionada por aquilo que Cristo disse. Guarde sempre isso. É importante o livro de Isaías? É importante o livro de Jeremias? De Ezequiel, de Daniel? É importantíssimo. Tire Cristo. Tira Cristo dessa profecia. Tira Cristo dessas histórias. Sabe para que serve? Absolutamente nada. Tá? Se você não enxerga Cristo nas profecias, se você não enxerga Cristo nas histórias, não tem razão, validade para você, porque a profecia foi direcionada a um povo de quase 6 mil, 7 mil anos atrás. Não foi direcionado para você. O que Jeremias disse não foi direcionado para você. O que Isaías disse, eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, não é direcionado para você, foi direcionado ao povo judeu, em meio a um exílio, onde ele vai dizer, há uma esperança que Deus vai fazer aquilo que é impossível, e esse menino que vai nascer entre vocês vai ser o rei eterno, que vai subir e vai se assentar no trono de Davi, e de lá não mais sairá. Se você não aplicar a Cristo, você está esperando um rei se assentar num trono para comandar o Brasil? Tá? Então você tem que sempre aplicar a Cristo. Tá? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele está batendo nessa tecla, Cristo é superior aos profetas. Agora nós ouvimos a Cristo, o próprio monte da transfiguração. Você tem uma figura ali maravilhosa de linguagem, né? Uma figura daquilo que é a realidade, de uma verdade, a aparição ali no Monte da Transfiguração, porque no Monte da Transfiguração quem está presente? Moisés e profeta Elias, Moisés e Cristo. E a voz que se ouve diz o que? Este é o meu filho, em quem tenho prazer. Só isso? A ele obedecer. Está diante de Moisés e diante de Elias, os dois representantes do Antigo Testamento. Moisés representando a lei, Elias representando o profetismo ou os profetas. E agora Deus diz assim, diante de Moisés e diante de Elias, vocês devem ouvir agora o meu filho, porque o meu filho é superior, é o complemento, é o término da minha revelação para os homens. O autor, quando ele estava falando isso, ele estava falando para o povo Hebreu. Não é como se fala para nós. Sim. Nós não temos a mesma ligação que eles tinham com os profetas, com os patriarcas, né? É muito forte para eles. Tá? Isso foi aquele tipo assim, o tapa na cara. Entendeu? É a mesma coisa você chegar para um cristão oriundo de um catolicismo, de um católico praticante, e dizer para ele assim: Maria não é nada. Maria não é nada. Entendeu? Eles, como não? Como não? Eles têm uma grande dificuldade de abandonar
a essa imagem de Maria, a ideia de que ela era uma mulher santa, de uma mulher virgem, entendeu? Eles têm uma dificuldade de abandonar isso. Por isso que quando você vai evangelizar católico, não adianta dizer que Cristo é superior aos profetas. Eles vão dizer, não, Cristo é mesmo, não tem problema. O problema deles é dizer que Cristo é suficiente, você não precisa de Maria. Tá? Porque ele trabalha com a idolatria. Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, versículo 4 até o capítulo 2. Você vai ouvir Cristo, né? Você vai ouvir o escritor, a palavra de Deus dizendo: Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque havia, para o judeu, havia a ideia, né, da manifestação angelical, e toda vez que o anjo manifestou, isso era super mega importante. Quando os anjos aparecem para Abraão, entendeu? Isso é mega super importante. Então eles tinham ainda a ideia, ou eles estavam voltando para essa questão angelical. Você está esperando a manifestação de um anjo na sua vida para que você se entenda como crente? Se você não se entende como cristão a partir de Cristo, para que você quer ver os anjos? Para que você quer ver isso ou aquilo? Tá? O importante é Cristo. Cristo é superior. Tá? Eles também estavam ali, né? E tinham uma ideia sobre a questão de Moisés. Quando você fala de Moisés, você está falando daquele que é o principal dentro da religião judaica. Ok? Você está dizendo, né, de Moisés como o principal, o fundador, o iniciador, o libertador daquele povo. Quando o escritor diz Cristo é superior a Moisés, por que vocês então querem voltar para a lei? Para que vocês estão preocupados aí com a questão de comida, com a questão de sábado, com a questão de lua nova, questão de festa? Por isso que eu sempre digo, é uma afronta, uma igreja tida como cristã, ter festa dos tabernáculos, festa da colheita, tá? É um absurdo enorme você encontrar um pastor usando um kipar. Você sabe o que é kipar? Aquele bagulho que vai na cabeça. É um absurdo, tá? Um absurdo você encontrar uma igreja que tenha como símbolo cristão a menorá. Você sabe o que é a menorá? Não? Menorá é aquela onde tem 7 velas. É a menorá, tá? Usar pano, roupa judaica, entendeu? Um absurdo. Se você quer deixar um símbolo na igreja, que você olha assim, você determina que aquela igreja é uma igreja cristã, coloque uma cruz. Coloque uma cruz Vazia, né? Vazia, lógico, né? Não um crucifixo, né? Coloque uma cruz, esse é o símbolo cristão. Coloque um pão, coloque um vinho, coloque um peixe. Esses são os símbolos cristãos. Peixe, o peixe, por que o peixe? Porque peixe em grego é ictus, e aí eles usavam essas letras que formam a palavra peixe, ictus, dizendo Jesus Cristo, Senhor, Filho de Deus, ictus, Ieson, Criston, Ruios, Tuteua, uma coisa, não lembro tudo aquilo que eu aprendi, mas a palavra ictus, cada letrinha deles, e judeu sempre fez isso, tá? O cristão sempre, né, oriundo do judaísmo, sempre fez isso. Pastor, quando? Pega Salmo 119. Salmo 119, cada porção de todos aqueles 176 versículos é uma letra, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Primeira, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, todas as letras do alfabeto hebraico. Eles faziam isso constantemente, eles tinham uma preocupação com esse tipo de literatura, de escrita. Então o ictus, né, vai servir de símbolo, ok? Mas não símbolo judaico, tá? Porque Cristo é superior a isso.
aquilo que representa Cristo, né? Nós representamos Cristo, ou lembramos de Cristo, através da ceia, através da cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Jamais com o menorá, que era o símbolo da glória ou da luz de Deus que estava ali, o kipar, né? Aquele pano lá, aquele bagulho lá que é cheio de, não pode falar bagulho, né? Que eles não gostam desse vocabulário, daquela roupa que eles usam, tem nada a ver com o cristianismo. É uma ofensa ao cristianismo, porque o cristianismo, nossos irmãos do passado sofreram na mão dos judeus. Tem crente até hoje que olha para o judeu e fala assim: eles são um povo bom. Povo bom coisa nenhuma. Povo bom coisa nenhuma. Eles mataram os nossos irmãos, eles cortaram a cabeça de nossos irmãos, prenderam os nossos irmãos, perseguiram os nossos irmãos e fizeram de tudo para que o cristianismo fosse derrotado, destruído. Entendeu? Então por que você olha para o judeu e o judeu, o povo de Deus, não sei o que. Eu tenho sempre grande dificuldade pela história. Judeu não ama cristão. Da mesma maneira que muçulmano não gosta de cristão, judeu não ama cristão. A diferença é que ele não mata hoje, que é um pouco, talvez, um povo mais civilizado do que o muçulmano, daquele maluco que tem lá, que joga bomba, que quer matar o outro. Ok? Por quê? Porque toda vez que a igreja se voltava para o Antigo Testamento, para a lei, para as práticas, para os símbolos, elas estavam necessariamente se apostatando ou se desviando da verdadeira fé. Alguma pergunta? E o judeu, pastor, o que vai acontecer com ele? Se ele não se arrepender, se ele não se converter, ele vai para o inferno. Porque a salvação somente é por Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Me desculpem os pré-milenistas, me desculpem aqueles que acreditam que Cristo vai assentar no trono lá em Jerusalém, que vai reconstruir o templo de Salomão, tá? Me desculpem aqueles que assistem às novelas da Record e acreditam que vai haver tudo isso. Me desculpem, entendeu? Me desculpem, tá? As bases bíblicas para isso é fraquíssima, é superficiais demais, ok? Para achar que judeu ainda vai tomar conta desse mundo, ok? Porque sem Cristo há salvação. Alguém é salvo em observar a lei? É santificado ou justificado em obedecer a lei? Por que você acredita que o judeu vai para o céu? Tá? Tem alguém que acredita que o judeu é salvo? Que o judeu vai para o céu? Se morrer um judeu hoje, ele vai para o céu? Os de hoje se aceitarem a Jesus, sim. Os de hoje se aceitarem se aceitarem a Cristo. Isso. E se eles não aceitarem a Cristo? Entendeu? A gente tem que entender isso. Sem Cristo não há salvação. E o judeu antes de Cristo, como que ele era salvo? Como que ele foi salvo? Como que Abraão foi salvo? Como que Elias foi salvo? É porque eles observaram a lei e cumpriram a lei no seu total. Não. Eles foram salvos na esperança do Messias que haveria de vir. Eles foram salvos acreditando no Salvador, naqueles que libertariam eles. Isso que é a salvação. Ou seja, eles foram salvos pela graça, crendo em Cristo, no Messias, no libertador, no rei que se assentaria sobre o trono de Davi. Se Cristo assentou, como nós cremos, então a salvação continua do mesmo jeito, do mesmo modelo, nunca mudou, nunca houve um método de salvação, de comunhão com Deus, se não fosse graça e fé, ou fé e graça. Falaremos um pouco mais no livro de Ruth hoje. O cristianismo ou Jesus Cristo, ele é superior ao judaísmo, porque o seu sacerdote é superior ao do judaísmo. Como que Hebreus apresenta a questão sacerdotal? Eu tenho sempre a dificuldade de entender, de nós nos apresentando diante de Deus, tá? Eu sei que o sacerdócio universal de todos os crentes é uma das defesas da igreja reformada, tá? O que é a igreja reformada? Nós somos reformados, não somos? Igreja reformada é aquilo que nós estamos fazendo, colocou um piso ali, colocou um ventilador, um teto, um fogo.
O que é a igreja reformada? Igreja reformada é a partir de Martinho Lutero. Igreja reformada é aquela que rompe com a tradição que era o que tinha como igreja. Entendeu? Eu disse semana passada, por que o calendário é feito por um papa? Por que o nosso calendário é papal? O calendário gregoriano, Papa Gregório. Por quê? Porque não existia igreja evangélica, simples. Não existia batista, não existia presbiteriano, existia a igreja cristã, que era a igreja católica, que se tornou a igreja católica de hoje. Ok? A igreja reformada é aquela que sai com Martinho Lutero. É a igreja que vai defender, por exemplo, as verdades do evangelho. Me cita uma verdade do evangelho. Alguém chega para você e fala assim: eu quero uma verdade do evangelho. Qual que é a verdade, uma das verdades do evangelho? Cita lá, gente. Ninguém sabe uma verdade do evangelho? Crer no Senhor Jesus e ser salvo. Salvação somente por Cristo. Isso é uma verdade central. Qual que é a verdade católica em relação à salvação? O que você precisa fazer para ser salvo dentro do catolicismo? Quem se lembra? Quem foi católico aqui que batizou, foi batizado, comunhão, primeira crisma, segunda crisma, não sei. O que você precisa fazer para ser salvo dentro do catolicismo? Você lembra? Boas obras, né? Não são 7? 7 o quê? Como chama? Esqueci o nome. 7, não é dispensações. Ser batizado, crisma, casamento, são as coisas que você tem que fazer dentro do catolicismo. Você está procurando aí, Isaías? São 7. Ok? Se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Ou seja, salvação não é exclusiva pela fé em Cristo, mediante a graça. Não é. Você tem que fazer mais algumas coisas. Ok? Então tudo isso sai a partir da reforma. A igreja reformada é justamente isso. A teologia reformada é justamente isso. Quando você pega uma igreja pentecostal, aí, neopentecostal, que diz que para se achegar a Deus precisa de algumas coisas, que não seja apenas a conversão, ela está se desviando daquilo que a igreja reformada defendeu e defende até hoje. E existem igrejas tidas como evangélicas que afirmam categoricamente que para ser salvo você precisa crer em Cristo, mas precisa fazer o quê? Boas obras, seguir a santificação, andar na igreja, estar em comunhão com os irmãos, tomar a ceia, a Santa Ceia, né, que eles chamam de Santa Ceia, você entendeu? E isso é o quê? Um desvio daquilo que a igreja crê, né, como igreja reformada. Quando nós falamos, né, aqui, você está percebendo que a verdade central do cristianismo é: Cristo é o sumo sacerdote, ou seja, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o representante, Ele é o advogado. Não adianta você achar que você fazendo isso ou fazendo aquilo você vai se chegar a Deus. Se não for Cristo, você não se achega até Deus. Sua comunhão, ela foi restabelecida e só é restabelecida por meio de Cristo. Quando você se converteu, você entrou em comunhão com Deus. Não é a sua oração que faz você chegar até Deus, não é a sua vida santa que faz você chegar até Deus. Cristo fez você chegar até Deus. Você entendeu? Pastor, então não é necessário orar? Não é necessário seguir a santificação? Não, isso são princípios do cristianismo, daquele que se converteu, daquele que creu. Boas obras salva? Não, mas boas obras atestam que realmente aquele cara é crente. Ou pelo menos parece ser, porque muitos vão fazer boas obras e vão para o inferno. Então o que era o cristão ali? Ele começava a se voltar para essas práticas. E o escritor aos Hebreus diz: não, está errado. Cristo é superior ao sacerdote. Por que você precisa de um representante diante de Deus? Pastor, isso não tem na igreja evangélica. Tem, eu vou na igreja porque eu vou receber a oração do pastor, eu vou receber a oração da profeta, da profetisa.
da apóstola, da bispa, que é erro de português. Eu vou receber lá porque o irmão José tem uma palavra de poder para mim, sobre a minha vida. Venha, irmão José, fale uma palavra de poder sobre a minha vida. E ali, esses camaradas, esses nossos, talvez irmãos, vivam com uma muleta, sempre, porque precisa de alguém para que ele chegue até Deus, e esses alguém não chegam até Deus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Você não precisa da palavra de poder de alguém, você não precisa da oração de poder de alguém. É diferente quando alguém chega para você e fala assim: ore por mim, porque eu vou fazer um concurso público, que nem a Liviane quando estava lá, quando a Jade, a questão do emprego, a questão da família, da mãe, ora por mim, porque eu vou visitar minha mãe, quero encontrá-la bem, vou viajar, Deus abençoe a viagem, mas a minha oração, a oração do outro não tem poder, é apenas a questão da intercessão, que é importantíssimo, a questão de orar uns pelos outros. Mas nós não temos sacerdotes, assim como Cristo é superior ao sacerdote do judaísmo, Cristo é superior a qualquer tipo de gente que tenta nos representar diante de Deus. A aliança de Cristo é superior à do judaísmo, capítulo 8, versículo 7 a 9. O que é a aliança? Quando você lembra das alianças do Antigo Testamento, tá? Você vai notar um negócio ali. A aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento também tinha necessidade daquilo que o homem ou do que o povo fizesse. Por exemplo, a permanência do povo na terra prometida, certo? Você vai se lembrar de que Deus, através de Moisés, diz o seguinte: se vocês me obedecerem, se vocês não seguirem atrás após outros deuses, se vocês não se contaminarem com esse povo cananita, eu estou firmando uma aliança com vocês, Deus falando, que vocês jamais serão retirados daqui. Jamais vocês vão perder essa posse dessa terra, jamais vocês serão invadidos, jamais vocês serão destruídos. Ou seja, essa aliança de Deus dependia do quê? Da obediência, daquele andar, entendeu? As alianças dependiam da observância, por exemplo, da lei. Você lembra lá daquele texto de Deuteronômio, que fala sobre bênção e maldição? Acho que é Deuteronômio 28, é isso? Bênção e maldição, onde diz ali que será colocado como cabeça e não cauda. Já viu quantas maldições dadas por Deus? Porque é Deus que vai amaldiçoar o povo, não é o diabo. Se o povo desobedecesse, olha só a lista de maldições que recairiam sobre o povo de Deus. O próprio Deus dizendo: se vocês não andarem, se vocês não obedecerem, se vocês andarem comigo, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem aquilo que eu estou te mandando, eu vou abençoar vocês, vocês serão como cabeça, vocês serão isso, vocês serão aquilo. Mas se vocês se desviarem, eu vou fazer isso com vocês, vai recair sobre isso e vai acontecer um monte de coisa terrível. Quando nós olhamos a aliança de Deus no Novo Testamento, qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença da aliança? É que a aliança no Novo Testamento não depende do quê? Do homem. Não depende da nossa obediência. Eu não obedeço para ser salvo. Se eu desobedecer a Deus, Deus não vai me mandar eu para o inferno. Ou vai? Tem alguém que acha que se desobedecer a Deus e Cristo voltar justamente naquele momento de desobediência, você vai para o inferno? Há possibilidade de perda de salvação? Por que ninguém perde a salvação? Alguém pode me dizer? Você está me evangelizando. Você está me evangelizando. E eu sou daqueles que acreditam que eu tenho que merecer a salvação. E aí você diz: não, você não precisa merecer a salvação, porque a salvação é de graça.
você não perde a salvação. O que você vai me dizer? O que você diz para mim? Qual é o seu argumento? Vamos lá, quero ouvir. O preço já foi pago. Não, sim, eu sei, o preço já foi pago. O preço já foi pago. Mas aí eu vou citar um texto para o irmão, daquele texto lá, Mateus 21, 22, 24, que diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Há necessidade de perseverança. O pentecostal, a maioria dos pentecostais diz sobre a necessidade da perseverança. O que você me diz? Que a salvação então depende da minha perseverança. Você sabe o que os adventistas dizem em relação à salvação? Você sabe qual que é o argumento sobre a salvação? Que Cristo salvou você, te tornou capaz de obedecer os mandamentos. Esse é o argumento adventista. Sabe qual que é o argumento da congregação cristã no Brasil? A salvação é por Cristo. Eles não dizem que a salvação é por outro método. Não, a salvação é por Cristo. Mas é necessário o quê? Ser da congregação. Estar na congregação. Porque se você se desviar da congregação, você perde a salvação. Você não pode ser salvo. Se você adulterar, você perde a salvação. Porque esse é pecado contra o Espírito Santo. Esses são os argumentos dele. Você está entendendo? Qual é o argumento que você me diz que a salvação eu não perco? Que eu não posso perder? Depende totalmente de Cristo, não depende de nós. O que você fez para ser salvo? Quem que segura na mão de quem aí? Você está segurando na mão? Segura nas mãos de Deus? Você segura? Ou é Ele que está te segurando? A figura de linguagem que Jesus usa é o que? Aquele que o Pai me der na minha mão, ninguém vai arrebatar. A ideia de arrebatamento é o que? Tirar com força, rápido, ligeiro. Tá? Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, a segurança do crente não está no crente, a segurança do crente está em Cristo, totalmente nos méritos de Cristo. Obediência é fruto, é vida com Deus. Santidade é vida com Deus. Comprometimento é vida com Deus. Isso salva? Não. Então nós temos uma aliança superior porque não depende de nós. Dependeu exclusivamente daquilo que Cristo fez na cruz. Tá? O que Raabe fez para ser salvo, gente? Ela escondeu os espias. Não. Ela creu, né? Ela creu. Ela creu naquele Deus que estava com Josué, com o povo ali com Josué, que ia invadir Jericó. Opa, tenho ouvido falar desse Deus, e onde ele passou, ele arrebentou com tudo. Esse Deus é poderoso demais. Lembra de mim, lembra da minha família. Ok? E o maior exemplo que a nossa aliança é superior está ali na cruz, ao lado daquele que derramou o sangue por nós, o ladrão. Ali é o símbolo, para mim, um dos maiores símbolos em relação à salvação garantida, independentemente daquilo que nós façamos. O que o ladrão fez para merecer a salvação? O que o ladrão fez para alcançar a salvação? Nada. Ele apenas disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele demonstrou o que? Fé. Ele é o dono do paraíso, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é Cristo, Ele é Deus. Lembra-te de mim, ou seja, gente, a ideia é: eu creio em ti. Tá? O tabernáculo de Cristo é superior ao do judaísmo, capítulo 10, versículo 1 ao 18. O que acontecia no tabernáculo? Qual que é a linguagem ali do tabernáculo, que depois virou templo? Alguém se lembra o que era o tabernáculo? O que tinha no tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda, uma cabana, que toda vez que o povo saía do lugar, desmontava e montava em outro lugar. Entendeu? E o pessoal era tão bom, que eles conseguiam fazer isso semana após semana. E seguindo as mesmas medidas, as mesmas regras, desde o primeiro tabernáculo até o último tabernáculo. Ok? Por que Cristo é superior?
Porque você vai encontrar no tabernáculo o que? Símbolos que representam Cristo. Você, por exemplo, vai ter a Arca da Aliança, você vai ter as tábuas da lei, você vai ter ali a glória de Deus, você vai ter a fumaça, você vai ter ali o sacrifício, o sangue que era derramado, você vai ter todos os símbolos daquilo que Cristo fez. E todas as vezes que alguém se apresentava ali no tabernáculo, por meio do sacerdote e sumo sacerdote, isso precisava ser feito quantas vezes ali? Quantas vezes precisava acender a velinha? Era a vela mesmo. Não podia apagar. Quantas vezes tinha que derramar o azeite? Quantas vezes tinha que cortar lá o bicho no meio, queimar para subir a fumaça? Quantas vezes fazia isso na vida de alguém? O tempo todo. O tabernáculo, ele é inferior ao tabernáculo de Cristo, porque Cristo, lá em João, ele é representado como aquele tabernáculo. Onde, pastor? Ele veio e habitou entre nós. A palavra habitar é a mesma palavra de tabernáculo. E a ideia ali, se a gente fosse transformar a palavra tabernáculo em verbo, era assim: ele veio e tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus, aquele tabernáculo na eternidade, no céu, que Moisés fez, era apenas uma imagem, um quadro pintado de algo verdadeiro. É que nem a foto, né, bonitona lá, deixa eu citar lá, do Marcelo e da Gerciana em um casamento. Eu entro na casa do Marcelo e da Gerciane, está lá os dois na foto lá, né? É o Marcelo e a Gerciane ali? Não, é só um quadro, com o rosto, com o corpo, com a foto deles, porque aquilo representa eles. O tabernáculo ou o templo era a representação daquilo que acontecia, ou daquilo que é na eternidade. Quando João vai dizer que o Cristo tabernaculou entre nós, ou seja, aquilo que estava na eternidade, e João trabalha isso de uma maneira magnífica, ele vai dizer que esse Cristo, que Jesus, antes da criação do mundo, ele já estava, ele já existia, ele sempre existiu, ele é o Senhor de tudo. Ele vai mostrar ali que Cristo não é alguém que vai surgir ali, que vai aparecer na história. Ele sempre esteve na história, ele sempre existiu, e agora aquele que é eterno vai estar entre o povo. Aquilo que Moisés viu e ele representou através do tabernáculo, através do sacrifício, através de tudo aquilo conforme a ordem de Deus, agora aquilo estava entre nós. O tabernáculo tentava levar o homem até Deus. Em Cristo, o próprio Deus veio entre nós. É a grande diferença nessa questão. Por isso que, apesar de muitas vezes nós usarmos a linguagem templária, de templo, isso aqui não é templo, porque Cristo não habita mais, ou melhor, ele nunca habitou em templos feitos por mãos de homens. E onde Cristo habita hoje? Em relação à sua igreja, em cada um de nós. Por isso que aquele negócio de achar que Cristo está aqui, rodeando, deixa eu ver onde eu encontro aí, deixa eu ver quem eu entro, não existe. Ele está em nós, ele habita em nós, ele não está aqui. O Espírito Santo não está aqui, ele está aqui. Está? Você é crente? Está aí. Se você realmente é crente, ele está aí. Ele habita dentro de você. Olha a diferença. Olha a diferença. Você imagina você brasileiro, morando aqui em Piracicaba, ter que ir para se apresentar diante de Deus, para se encontrar com Deus, ter que ir para Jerusalém e se apresentar diante de Deus através do tabernáculo ou do templo. Já pensou que trabalhão? Você tem que sair daqui até Jerusalém para chegar lá em Jerusalém, lá no templo, né? Porque já não é mais tabernáculo, mas lá no templo para se apresentar diante de Deus, para encontrar com Deus.
Você entendeu a diferença? Ele não está mais restrito a um local, a uma localidade. Ele é amplo, porque Ele mesmo veio habitar entre nós. A habitação de Deus entre nós. As bênçãos do cristianismo, ou através de Cristo, é superior às bênçãos do judaísmo. Capítulo 10, versículo 19 a 39. Se você dar uma lida lá, você vai ver que as maiores bênçãos é justamente a liberdade de poder se aproximar diante de Deus. Tá? As bênçãos, aquilo que aqueles judeus estavam tentando alcançar, aqueles que creram, tá? Nós temos em Cristo, pelo sangue de Cristo. A bênção aqui não está relacionada ao carro novo, à casa nova, ao marido bonitão, que nem eu, entendeu? Se o seu marido não é bonito, me perdoe, a Cris é a mulher que teve sorte, tá ok? É assim mesmo, as coisas acontecem assim, ok? A bênção que está relacionada às bênçãos do cristianismo é superior ao do judaísmo, não está relacionada à questão da quantidade de dinheiro, porque quando você comparar o povo cristão com o povo judeu, você vai ver que a questão financeira do povo judeu é infinitamente superior a qualquer cristão que existe no mundo. As maiores riquezas no mundo pertencem a judeus, tá? As maiores riquezas. Ou seja, por que a Alemanha quis pegar os judeus? Quem que financiou a guerra da Alemanha? Se você pensar que por toda a guerra precisa de dinheiro e gasta-se muito dinheiro, diferentemente de hoje, que a guerra se faz apenas com um vírus, ok? Mas a guerra de arma, de avião, de tanque, de bala, de tecnologias, se vai muito dinheiro. Da onde que a Alemanha, onde que o nazismo teve dinheiro suficiente para fazer a Segunda Guerra Mundial? Da onde eles tiraram a riqueza? Da onde eles tiraram o dinheiro? Da mão de quem? Dos judeus. Tá? Quando nós falamos de bênçãos superiores, é aquilo que significa a questão das bênçãos espirituais, que é aquilo que os judeus tentaram alcançar, nós alcançamos ou nós recebemos mediante Cristo. Então, quando compara-se judaísmo com cristianismo, você percebe essa superioridade, inclusive dos resultados daquilo que Cristo fez por nós. Eu não preciso caminhar pelo deserto e manter a minha passada firme para chegar à terra prometida. Aquela música muito bonitinha, mas muito mal intencionada, né? Que é: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não, peraí, não. Vamos lá, opa, não há possibilidade de ninguém me impedir de ir para Canaã. Por que não há impossibilidade? Não há chance nenhuma de alguém conseguir me impedir, porque Cristo é o que me leva, no colo até a eternidade. Eu estou na mão dele, a igreja do Senhor está na mão dele, e ninguém pode arrebatar. Não é o judaísmo, não é o romanismo, não são as perseguições, não são os vírus, não são as guerras. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi derramado por meio de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem coisas do presente, coisas do porvir, nada, nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, debaixo do mar, nas profundezas, seja o que for, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponto. Nem você mesmo. Se você quiser fugir desse amor, você não vai conseguir. Você tentou fugir de Deus já? Quem que já tentou fugir de Deus aqui? Fala a verdade. Toda vez que eu tentei fugir de Deus, Deus foi lá e: opa, você é meu. Não adianta você querer fugir. Você não escapa mais. Você não tem chance de escapar se você é crente. Porque aqueles que se desviam e escapam das mãos de Deus e vivem numa boa sem estar na presença de Deus, nunca foram crentes. Nunca foram crentes.
Porque o verdadeiro crente, quando ele dá um passo para fora de Deus, Deus faz assim: opa, você é meu, cara, vem cá. É uma ansiedade, uma necessidade, fala assim: eu pequei, eu preciso, não dá para ficar assim nessa situação, eu vou voltar. Agora o cara sai da igreja, nunca mais vai para a igreja, nunca mais tem comunhão com nada. Ah, mas ele já foi crente. Nunca foi. Paulo deixa claro que conversão é ser nova criatura. Paulo deixa claro que há uma metamorfose, há uma transformação. Há uma mudança, morte. O cara morre e renasce. Como que alguém pode sair do cristianismo, ou sair da fé e nunca mais voltar e viver a vida numa boa? Ah, mas ele está muito bem hoje, tá? Vai para o inferno. Ele pode estar bem financeiramente, ele pode estar bem de casamento, ele pode estar feliz com esse mundo, mas vai para o inferno. Porque sem Cristo, o inferno é a certeza. Capítulo 11, nós encontramos o que? A descrição daqueles que viveram pela fé. O que é fé? O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se viram. Você viu o céu já? Você viu Cristo? Você viu alguma coisa? Por que você crê? Isso é fé. Por que você faz o que você faz? Por que você obedece? A fé só se explica obedecendo. Só se explica obedecendo. E os exemplos que nós temos lá daqueles homens e daquelas mulheres vai ser um exemplo de que pela fé eles obedeceram, pela fé eles alcançaram. Eu tenho um problema sério com aqueles que acham: não, eu tenho fé, eu vou conseguir passar naquela prova. Não estuda não para Deus. Não estuda não. Deus, me abençoa para que eu consiga fazer uma boa prova, me abençoa para que eu consiga aquele emprego, mas não vai lá bater o cartão não vai lá entregar o currículo, não vai lá fazer uma boa entrevista, quero ver se você passa. Fé não está relacionada a esse tipo de coisa. Fé é aquilo que faz você viver o que você vive, porque você crê naquilo que foi prometido para você. O que foi prometido para você? Eternidade. Tá? Necessariamente fé é algo que tem que ser encontrado nas nossas vidas. Não andamos por vista, nós não guiamos os nossos passos, não direcionamos a nossa vida por aquilo que nós estamos vendo. Nós direcionamos, nós guiamos, nós andamos a nossa vida por aquilo que cremos. Por que você obedece? Por que você faz isso? Por que você perdoa? Por que você ama? Por que você exerce misericórdia? Por que você é bem-aventurado? Porque você creu, porque você crê em Cristo. Você não faz essas coisas para agradar a Deus, você faz porque Cristo te salvou. A grande diferença do cristianismo verdadeiro e do falso cristianismo é justamente nesse fato, onde alguém tem que fazer para agradar a Deus. Você não agrada a Deus. Se você fosse agradável a Deus, Cristo não teria morrido por você, meu irmão. Se você fosse amadinho de Deus, aquele que fez você uma princesinha, um príncipe, como que é? As expressões que nós encontramos aí você é importante para Deus, porque Deus, né, Ele foi te buscar, sabe essas expressões onde dá uma ênfase ao humano, ao ser humano, como se ele fosse, se você fosse tudo isso, Cristo não morreria por você. Você sabe por que Cristo morreu por você? Você sabe o que aconteceu quando entrou o pecado? Deus pegou aqueles dois e para fora da minha presença. Deus colocou o homem e o afastou por causa do pecado, porque um segundo diante da glória de Deus, todos nós seríamos exterminados em questão de milésimos de segundos. Sabe quando você pisa na barata assim, ela, na presença de Deus, nós
diante da glória, diante daquele que é o Senhor. Isso é importante. O ser humano é tão importante que Deus, através de Israel, matou criança. Não foi só homem de guerra, matou criança. Entra na terra prometida e mata tudo. Ou eu estou mentindo? Quem que era para deixar lá na terra prometida? De gente? Ninguém. Mas o povo não obedeceu a Deus. E o que aconteceu? Vai ficar aí no meio de vocês e eles vão provar vocês. Ou seja, provar é fazer você ter que sofrer. Pedra no sapato. Entendeu? Se Cristo voltar hoje, olha como que Deus ama o ser humano. Olha como que ele ama a pessoa, que a pessoa é importante. Se Cristo voltar hoje, quantos bilhões de pessoas tem na China? Qual é o número de habitantes na China hoje? Alguém sabe aí? É o maior país do mundo. 1 bilhão e 200 ou 300 milhões de pessoas. O Brasil é 220 milhões. Você pega aí quase 11 Brasis para dar a quantidade de pessoas. Você sabe o que acontece se tiver 10% de crentes lá na China? Quantos vão ser salvos? De 1 bilhão e 200 mil. Quanto que é 10% de 1 bilhão? 10 bilhões, de 1 bilhão, quanto que é 10%? De 1 bilhão, 100 milhões de pessoas. Você sabe o que vai acontecer com as outras 900 ou 1 bilhão de pessoas? Todas elas vão para o inferno, só contando a China no dia de hoje. Só no dia de hoje. Sem contar aqueles que já morreram no passado. A população mundial está estimada em quanto? 9 bilhões de pessoas? Quantos são crentes? Quantos são crentes? Pega Piracicaba, vai, vamos trabalhar com Piracicaba que é mais fácil, vai. Quantos mil habitantes tem a Piracicaba? Piracicabano nato aí vai dizer 600 mil pessoas. Não tem. Mais ou menos 450. 400, vamos arredondar essa conta para eu não ter problema com a matemática. 500 mil. Quantos salvos, ou melhor, quantos evangélicos, né, nós temos em Piracicaba, segundo os números aí? 40%? O número de evangélicos em Piracicaba é cerca de 40%, chega perto de 40%. 40% salvos. Vamos lá. 4 vezes 5, 20. 200 mil salvos. 300 mil inferno. Só em Piracicaba, no dia de hoje. Você já tinha parado para fazer essas contas? A Índia, 1 bilhão de pessoas. A porcentagem de cristãos ali é cerca de 2, 3%. Olha quanta pessoa que não conhece a Cristo e vai para o inferno se Cristo voltar hoje. Entenderam? Nós só nos aproximamos diante de Deus, nós só não somos exterminados na presença de Deus por causa daquele que morreu na cruz por nós. Diante de Deus, Ele só não vai falar suma da minha frente, porque Cristo vai estar puxando o seu povo. Por isso que Ele é o noivo, que vem buscar resgatar a sua noiva, a sua igreja. A figura é de casamento. Quando você pensa no casamento daquela época, não de hoje, mas daquela época, a mulher casada, ela tinha um cabeça, ela tinha um que cuidava dela, ela tinha um que protegia ela. A mulher que não era casada, sozinha, viúva até, como Noemi, ela está abandonada, ela não tem quem proteja ela, ela não tem quem represente ela, ela não tem quem defenda ela, quem alimente ela. A figura do noivo buscando a sua noiva, que é a igreja, que Cristo é o noivo, é justamente isso aqui, ó. Ela é minha, eu sou o dono dela. Quer brigar? Vai ter que brigar comigo.
Por isso que na figura, e me perdoe porque um dia eu já preguei isso, me perdoe porque eu já fui bestão, na figura de Davi lutando contra Golias, não é você que tem que enfrentar o gigante, não é você que tem que enfrentar e dizer que os gigantes dos seus problemas diários, a questão financeira é o gigante que você tem que enfrentar. Esse é o gigante que a psicologia ensina. Essa psicologia está o tempo todo te ensinando: enfrenta os seus medos, enfrenta as suas dificuldades, parta para cima, não é, Viviane? Viva a vida. O cristianismo não é nesse aspecto psicológico, o cristianismo é questão espiritual. Eu não vou enfrentar o gigante porque eu sou o povo que está lá assim. Ai, o gigante é grande mesmo. Olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho do escudo dele. O cara é bom, o cara já matou, já derrotou um monte de exército lá atrás. O que eu faço? Aí eu olho para o rei, eu olho para Saul, e eu vejo quem? Saul. Saul está lá também assim, ó. Porque Saul é o homem que o povo escolheu para te defender. Saul é o homem segundo o coração do homem. Ele está lá também tremendo. O que eu faço? O que eu faço? Aí vem um molequinho. Aí vem um molequinho que o próprio pai não apresenta ele, não coloca ele diante de Samuel, porque é um molequinho de nada. Apresenta o mais velho, bonitão, esse ó, bonitão, alto, forte, primogênito, é o cara, mano. Não é esse não, não é esse não, não é esse não. Isso é tudo segundo a aparência de vocês, segundo o que vocês acham. Aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus dá, é segundo o que Ele realmente. Aí surge um molequinho lá, quem que é o cara? Pode deixar, eu mato todo mundo. Davi não era do exército, Davi não era rei, Davi não era ninguém. Por que ele vai guerrear uma guerra que não é dele? Porque ele foi levantado por Deus, ele foi ungido pelo Senhor, ele foi separado pelo Senhor para... Foi a resposta de Deus para aquela situação. Qual que é a resposta de Deus para a nossa situação? Cristo. Quem somos nós? O que é a igreja? Sabe por que a igreja está na terra ainda? Você sabe por que a igreja? Porque nós temos capacidade, nós projetamos, nós fazemos planos. Nós fizemos um monte de plano em 2020, no início do ano. É só pegar o calendário da igreja, um monte de coisa. Um vírus fez as igrejas fecharem. Nós ficamos com medo. Irmãos nossos morreram. Você sabe por que a igreja não foi destruída? Porque ela tem um Davi que vai lá e dá na cara do gigante. Ela tem um Davi que fala assim: pode deixar que eu enfrento, você não precisa, pode cair que eu vou lá. Nós temos um representante, nós temos um Senhor, nós temos um rei, nós temos um leão da tribo de Judá que vai lá e o inimigo corre retirado. Não é você, não sou eu, não somos nós. Nós somos que nem a menininha do Marcelo. Se o Marcelo não chegar, opa, aqui não, essa filha é minha, vamos nela não, eu te quebro no pau. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? É o que Cristo faz por nós, é o que Cristo faz pela igreja. Quando você lê aos Hebreus, quando você lê outras passagens, você tem que necessariamente enxergar essa grande verdade. Você não tem força, você é fraco. Não acha que você vai ter que guerrear contra o inimigo, dar tapa na cara dele, eu vou pisar a cabeça da serpente. Não, você não tem que pisar a cabeça da serpente. Sabe por que você não vai pisar a cabeça da serpente? Porque a serpente a vida inteira veio morder os nossos pés. A vida inteira ela fez com que a humanidade tomasse o rumo que ela tomou. Mas o descendente prometido lá em Gênesis chegou e pisou a cabeça dela. Aquele que era prometido venceu a serpente, trancafiou, limitou, falou: aqui não, esse povo é meu, esse povo me pertence, eu comprei com o meu sangue, e diante de Deus
Nós só não somos consumidos por causa desse advogado, por causa desse Senhor. Pare de achar que você é tão importante assim. Pare de achar que você é tão melhor assim. Isso só te serve para uma coisa: achar que é melhor do que o teu irmão, achar melhor que você tem mais valor do que os outros. Você pode ter valor na sociedade, diante de Deus nós somos exatamente iguais. A diferença é que em Cristo Jesus nós seremos aceitos de braços abertos pelo Pai. Sem Cristo Jesus, Ele vai dizer: atrás de mim, porque eu não vos conheço. Voltar a essas coisas é abandonar justamente tudo isso de bom que é o cristianismo, que é o que Cristo fez por nós. Não abandone, não se deixe levar por práticas que supostamente vão te fazer melhor ou te apresentar diante de Deus. Você não precisa dessas práticas. Você não precisa subir num monte para encontrar com Deus. Você não precisa caminhar de joelhos sobre uma passarela para pagar uma promessa. Você não precisa ter um negócio onde você põe a mão e fica lá se benzendo. Você não precisa absolutamente nada disso, porque Cristo é muito mais do que o suficiente. É o que você realmente precisou a vida inteira. Então não abandone Cristo, ou não deixe. Você tem um negócio tão bom na tua vida e você quer trocar por migalhas. Me perdoe se eu excedo algumas vezes, mas ultimamente, irmãos, falar de Cristo para mim, falar daquilo que Cristo fez por mim, me leva à euforia, me leva a um estado tipo: isso é bom demais, isso é tremendo. Amém? Se coloca de pé e vamos orar. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que nós podemos cantar um cântico para nós encerrarmos, para não acabar assim. É o nosso cristão. Por tudo que tens feito, vamos agradecer ao Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer nesse momento. Isso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Quem pode orar agradecendo pelos dízimos e ofertas e assim encerrar o culto também? Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças ao Pai por teu Filho Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Te agradecemos, bom Deus, por aquilo que acabamos de aprender aqui nesta manhã, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que veio até nós, ó Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Obrigado. por vezes, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, abençoando o nosso povo, a nossa igreja. Amém. E pedimos, ó Pai, que o Senhor despede cada um de nós agora para as nossas casas. Em nome de teu Filho Jesus, que nós agradecemos. Amém. Amém. Quem não viu, o piso está aqui na frente, pode vir ver o piso.